Bom, pessoal, na nossa aula de geografia desta semana, nós vamos estar aí revisando, vamos começar revisando o conteúdo que nós iniciamos na semana passada. Viver em comunidade é compartilhar interesses em comum, além de costumes, culturas e modos de viver. Então, nós vimos que nós estamos sempre compartilhando com outras pessoas, compartilhando interesses, compartilhando espaços. Então, isso é muito interessante, isso acontece dentro das comunidades onde nós vivemos. E nós vamos observar espaços e pessoas na comunidade. Então, a comunidade, ela é um espaço formado por pessoas. As comunidades são formadas por pessoas que dividem espaços e têm características em comum, como a língua que se fala, as festas que participam, a religião que seguem, os alimentos consumidos e outros. Então, isso é viver em comunidade. A comunidade, elas têm características em comum, elas falam a mesma língua, elas participam das mesmas festas, elas creem em alguma religião, seguem alguma religião, se alimentam das mesmas formas, dos mesmos alimentos, embora não seja exatamente todo mundo igual, mas em uma comunidade você vai encontrar várias pessoas que dividem os mesmos interesses. As pessoas, mesmo sendo diferentes em suas características, podem formar comunidades e viverem de uma forma agradável. Para isso, o respeito às diferenças é fundamental. Se não houver esse respeito, não terá como haver uma boa convivência. Então, independente de qualquer forma, de qualquer família, de qualquer situação, o respeito é fundamental para se viver em comunidade. A comunidade é uma localização geográfica onde as pessoas se juntam para compartilhar atividades como trabalhar, estudar, praticar esporte, brincar ou conversar. Então, as pessoas estão sempre juntas na comunidade, compartilhando alguma dessas atividades. Na comunidade, podem também participar de projetos de melhoria para o lugar em que vivem, como a construção de postos de saúde, iluminação, combate à poluição, preservação ambiental e outros projetos que podem ser desenvolvidos para melhorar o lugar em que se vive. Vivemos em uma rua. Essa rua ela fica em um bairro, esse bairro fica em uma cidade. Compartilhamos na comunidade vários lugares. Ruas e avenidas. Na rua onde moramos, temos vizinhos e colegas. Frequentamos a padaria, comércios, praças, lojas, parques e etc. A rua é uma via pública onde circulam pessoas e veículos, usados para ir de um lado para outro, respeitando as regras. As ruas mais largas, com maior movimento, são chamadas de avenidas. Então, nós observamos aí que as ruas são via pública. O que quer dizer isso? É livre para qualquer pessoa circular. Então, qualquer cidadão, ele tem a liberdade de sair nas ruas, de circular pela rua. E essa circulação, ela pode acontecer a pé, ela pode acontecer usando algum meio de transporte, algum veículo. Então, nós encontramos pessoas nas ruas usando carros, carros pequenos, carros grandes, pessoas usando motos, bicicletas, carroças. Então, são meios de transportes que estão sempre circulando nas ruas, seja nas ruas mais estreitas ou nas ruas mais largas que nós conhecemos, que nós chamamos de avenidas. O importante é que, para que haja um trânsito tranquilo, sem acidentes, sem confusões, é importante que todos, tanto os pedestres como os motoristas, respeitem as regras e os sinais de trânsito. As ruas mudam. Observamos então aí duas imagens de ruas e observamos claramente aí, identificamos aí uma rua do passado, uma rua antiga e uma rua atual. Então, as ruas, elas passam por mudanças,
porque o espaço está sempre em transformação. Então, o que que acontece? Elas passam a ter prédios. A gente observa nas ruas antigamente, eram poucos prédios, tinha poucas casas, as ruas eram estreitas e com o passar do tempo elas vão se transformando. Elas passam a ter grandes prédios, elas passam a ter muitos comércios de todos os tipos, elas passam a ter então um maior trânsito, elas passam a ter novos moradores, pessoas vêm morar nessas ruas, elas recebem agora calçamentos, as ruas que antes eram de barro, de terra, elas são agora calçadas, elas são alargadas, elas são mais largas, ou seja, elas passam por transformações com o passar do tempo. Viver no bairro. O bairro é formado pela sua rua e outras ruas que ficam ao redor da sua e todas as casas que tem nessas ruas. Ou seja, as ruas, a sua juntamente com as outras próximas, elas vão formar o bairro. Vários bairros juntos formam as cidades. As ruas vão formar os bairros e os bairros vão formar a cidade. Os bairros, além das ruas, casas e prédios, têm praças, lojas, farmácias, comércios, padarias, escolas e outros ambientes. Isso tudo nós encontramos em um bairro. Os bairros são diferentes uns dos outros. Nós vamos encontrar bairros menores, bairros maiores, bairros mais planos, bairros que nós chamamos de mais acidentados, com muitas ladeiras, bairro onde tem casas em áreas de risco, bairro mais nobres, ou seja, de pessoas que têm mais dinheiro, bairro em onde as ruas são mais planas, bairro onde tem mais vegetação, tem mais árvores, outros não têm. Então, os bairros, eles são diferentes. Nós vamos estar observando neste momento alguns bairros de nossa cidade. Os bairros recebem nomes e na outra aula nós vamos ver mais um pouco sobre esses nomes que são dados às ruas e aos bairros, mas nós vamos estar analisando agora, observando alguns bairros que formam a nossa cidade. Primeiramente, nós temos aí o Colina Park, um dos bairros novos da cidade. O centro da cidade, o bairro Laranjeiras, e onde também está localizado a nossa escola Cristã Ebenezer. Nós vemos aí o bairro do Jacu, a Vila Ildemar e a Vila Capelosa. Então, nós pegamos aí alguns bairros da cidade e observe que quando nós juntamos, unimos esses bairros, eles vão formar exatamente a nossa cidade. Então, os bairros formam as cidades, ok? Bairro, lugar de convívio. Nós já vimos que no bairro você vai encontrar vários locais onde você vai estar compartilhando esses interesses com outras pessoas. Quando você vai à padaria, quando você vai à praça, quando você vai ao comércio, quando você vai ao parquinho ou em outros locais, outros ambientes do bairro, você está sempre se envolvendo, conversando com outras pessoas, se comunicando com outras pessoas. E com o passar do tempo, nesses bairros, as pessoas vão desenvolvendo uma amizade, vão desenvolvendo um grande convívio com as pessoas que vivem ali por muitos anos. Tem pessoas que nascem ali, elas crescem naquele local, envelhecem naquele local, então formam uma corrente de amizades muito grandes, onde as pessoas vão visitar umas às outras, saem juntos para passear, as crianças brincam juntos, os adultos sentam para conversar na calçada, na pracinha, participam de alguns jogos juntos. Então, isso é um convívio que é desenvolvido nos bairros. E isso é muito importante, é uma amizade verdadeira. Muitas pessoas, quando precisam mudar-se de bairro, eles voltam para visitar as pessoas, porque eles desenvolveram ali fortes amizades. Então, o bairro ele é um lugar de convívio. Tipos de bairro. Nós vamos ver 3 tipos de bairros. Nós temos o bairro residencial, é onde predominam as moradias, as casas, as residências onde as pessoas moram, que podem ser casas ou prédios. Nestes bairros, nós vamos encontrar sim alguns comércios, padaria,
a açougue, vamos encontrar farmácia, vamos encontrar algum local onde as pessoas vão comprar alguma coisa que vai facilitar a vida das pessoas. Mas o que predomina nesse bairro residencial não são os comércios, são as residências, são as moradias. Nós temos também o bairro comercial. O bairro comercial onde predominam as lojas de roupas, de calçados, de brinquedos, materiais de construções, todos os tipos de lojas. É um centro, é um local onde você vê grande movimento de pessoas vendendo e comprando os seus produtos. Então, esse bairro ele é denominado de bairro comercial. Nesse setor, você vai estar observando também os bancos, as casas lotéricas, ou seja, muitos tipos diversificados de locais onde se vende e se compra algum produto. E nós temos os bairros industriais, onde predominam as indústrias, as fábricas, que podem ser fábricas de roupas, de calçados, de alimentos, de remédios. Nós temos fábricas de queijo na nossa cidade. Então, nós não temos exatamente um bairro próprio de indústrias na cidade, mas nós temos essas fábricas inseridas nos pontos comerciais. Ok? Então, esses três tipos de bairro nós observamos na cidade: bairro residencial, onde predominam as residências, as moradias, os bairros comerciais, onde predominam o local de compra e venda de produtos, e os bairros industriais, onde predominam as fábricas, as indústrias, sejam de alimentos, de tecidos, de calçados, de remédios, não importam, mas é concentrada neste bairro, ok? Então, nós vamos ver agora as nossas atividades e você vai estar observando na página 12. Você tem uma imagem em dois momentos. É a imagem do Largo da Matriz, no município de Itu, em São Paulo. E você observa a primeira imagem, que foi feita em 1899, e a segunda imagem do mesmo local em 2010. E você vai estar observando o que mudou durante esse período. Como você vê essa matriz? Os arredores dessa matriz continua igual? Houve mudanças? Você vai estar observando e vai responder na página 112. Depois você vai pensar em uma rua que você conhece. Pode ser a rua da sua casa, a rua da casa da sua avó, da sua tia, a rua da sua escola, da sua igreja, uma rua que você sempre passou por ela e você observa que houve alguma mudança. Então você vai observar, vai colocar aqui o nome da rua e vai descrever essa mudança que você observou, que transformação que houve nessa rua. Depois, na página 114, você vai estar respondendo aí, observando as imagens. São algumas situações que acontecem nos bairros. E você vai observar e vai ver se tem algum desses aí que você consegue ver também no seu bairro. Se sim, você vai circular. Depois, você vai desenhar no quadro uma outra situação que você vive ou que você observa que acontece no seu bairro. E na questão 2, o bairro onde você mora, acontece algum tipo de feira? Se acontece, você vai escrever aí o que é vendido nessa feira, beleza? Depois você está na página 115, você tem aí os tipos de bairros, os bairros residenciais, comerciais e industriais. Você vai estar relembrando os tipos de bairro e você vai responder na página 116. De acordo com o texto, os tipos de bairro que nós vimos, como você classificaria o bairro em que você mora? O que predomina no seu bairro? São as moradias, são as casas, são os comércios ou são as fábricas? Então, você vai escrever aqui o que predomina, o que tem mais no seu bairro. Sua escola está situada no bairro em que você mora? Você vai responder com sim ou não. E na questão 3, você vai escrever o nome do bairro que a sua escola está inserida. Na questão 4, você vai marcar um X nos locais que você observa sempre no seu trajeto, quando você vai e quando você volta da escola, você vai estar marcando aí esses locais que você está sempre observando, ok? Então, essas serão as nossas atividades de hoje.